nessa manhã, querido. Aí vem a palavra de Deus para encher mais o seu coração de fé, de determinação, para você prosseguir em direção ao autor e consumador, as direções do Espírito. Oh, eu declaro mentes livres para receber a semente da incorruptível palavra de Deus, porque Ele é tudo que nós mais queremos. Tudo que mais quero está em Ti, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. Quero ir mais tudo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Oh, dá visão aberta nessa manhã para as pessoas, Senhor. Oh, nós queremos ver o céu aberto sobre nós. Oh, queremos ver o céu aberto aqui. Cremos no céu aberto nesse lugar. Cremos na Tua glória manifesta, Espírito Santo. Oh, cremos na Tua palavra de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. De todo o nosso... É como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Só Tu conheces, Senhor, os meus problemas. Só Tu, Senhor, Jesus, me ajudará. Porque sei que em Ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Este é mais um lindo dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, pois será um grande dia. É tão bom quando a gente entra para falar no ambiente de céus abertos. Deus abençoe o ministério de louvor que aqui ministrou nesta manhã. Que o Senhor continua ungindo e usando cada componente, cada instrumentista, cada vocalista,
é muito precioso o louvor e a adoração profética na igreja. Eu costumo dizer que é 50% do culto. O pregador e os ministros de louvor têm que estar afinados. Vida no altar, ungidos, em sintonia com aquilo que o Espírito quer para cada culto. Porque a igreja vive o que canta e canta o que vive. O louvor libera a palavra profética. Lembra quando Josafá e Acabe foram enfrentar aquela guerra contra os 5 reis? E eles precisavam de uma palavra profética. Então se perguntou, há um tangedor aqui entre nós? Tangedor é instrumentista, tocador. E saíram à procura de um tangedor. E quando ele começou a tanger o seu instrumento, quem sabe uma harpa, uma lira, o Espírito de Deus veio. Aleluia, irmãos. Conserve assim. Esse ministério de louvor e adoração é extraordinário. Quero dizer aos irmãos que a Casa da Bênção, em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, caminha maravilhosamente bem, sob o comando do Santo Espírito de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do Bispo Wilson, pela vida de todos os componentes da diretoria nacional da igreja, que tem sido um baluarte, um sustentáculo ao meu lado. Deus sempre usou o plural, e nós também devemos usar sempre o plural. Ninguém faz nada só. Ninguém. Nós somos uma equipe. Trabalhar em equipe é de fundamental importância. O que é equipe? É um grupo com talentos, habilidades, temperamentos diferentes, que se unem em prol de um só ideal. Aqui na Bahia vocês são uma equipe extraordinária, que Deus uniu a todos, debaixo da liderança do missionário Daniel, com um propósito: alcançar milhares e milhares e milhares com a mensagem poderosa do Evangelho. A nível nacional, o Senhor tem levantado uma equipe coesa, unida, apaixonada, comprometida de levar avante o legado que o nosso inesquecível apóstolo Doriel de Oliveira nos delegou. Nós somos, para a glória de Deus, uma grande igreja no Brasil, com bem mais de 120 mil discípulos, com milhares de pastores, de líderes, que em algum lugar desta nação estão adorando como vocês aqui, estão louvando como vocês aqui, estão crendo como vocês aqui, estão evangelizando como vocês aqui. Nós somos a família ITEG, ICB Brasil, debaixo de uma mesma cobertura. Que o Senhor nos conserve assim, porque na unidade Ele ordena a bênção e a vida para todo sempre. Aleluias! Fecha os olhos. Aleluias. Glorioso Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela paz, pela alegria que o Senhor tem gerado em nossos corações.
Obrigado por esta equipe abnegada que o Senhor levantou nesse estado há décadas, trazendo a chama do mover apostólico, trazendo a mensagem que mudou a vida de milhares e milhares que estavam perdidos, sem Deus, sem salvação, sem destino eterno. Obrigado, Santo Espírito. Tu és o dínamo de Deus, que mantém a igreja ativa, que mantém a igreja dinâmica, que gera em nós o entusiasmo, que não deixa apagar a paixão. Senhor, a igreja está representada aqui nesta manhã. Por trás de cada líder há uma multidão. E nós clamamos nesta manhã do segundo dia da convenção, que venhas tocar como o Senhor desejar tocar. Que o Senhor venha operar em nós, para fazer mais através de nós. Nós estamos abertos, receptivos, queremos te ouvir, Santo Espírito. Oh! Ei, Camar! Te amamos. Declaramos a nossa total dependência, a nossa completa dependência. Fala conosco nesta manhã. Continue falando na segunda ministração desta manhã. Hoje à tarde, noite, usa o teu servo, Bispo Wilson, missionária Graça, a grande ceia de amanhã. Pai, daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Aleluias. Ore capacacharama. Ei, debada. Darama. Oh, presença gloriosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, manacacharabacanda manasu. Glória, glória. Levante a cabeça, olhe para mim. Deixa eu fazer a introdução da ministração, fazendo uma pergunta aos irmãos e às irmãs. Quem aqui já viu um anjo de Deus? Quem já viu um anjo, já teve uma visão de um anjo? Ou com o olho aberto, ou com o olho fechado? Só quem já viu, levante a mão. Olho aberto ou fechado? Tem pessoas que Deus abre os olhos e com os olhos abertos, Ele contempla as maravilhas do Senhor. Irmãos, o que eu vou pregar aqui nesta manhã não é desmerecendo ou diminuindo a importância do ministério dos anjos. Os anjos são reais.
são poderosos, são espíritos ministradores a serviço da igreja. Espíritos ministradores a serviço da igreja. A missão deles é uma, a missão da igreja é outra. Eu quero compartilhar sobre o tema uma visita mais poderosa que a visita de um anjo. Vou tomar como texto básico Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 8. Eu vou pedir, missionário Vicente, que me ajude com outro microfone, e eu também, o missionário Francisco, para me ajudar a ler algumas referências. Fique com outro microfone, porque a gente dá uma dinâmica melhor na exposição do que eu quero lhes transmitir durante os próximos 50 minutos. Vamos ler o texto. Atos 10, de 1 a 8. Podemos ler? Escute e acompanhe a leitura desse referido texto. Atos 10, de 1 a 8. Pode ler, missionário Vicente. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Prossigo? Até o 8. Ah, tá. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido perante a memória de Deus. Até o 8. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Olha para mim, aguce bem o ouvido. Eu perguntei, quem já viu, teve o privilégio de ver um anjo. E com certeza a visita de um anjo é uma visita muito especial. A visão de um anjo é algo fantástico, sobrenatural, e que gera na pessoa, com certeza, muita alegria. E aquele irmão, aquela irmã que teve esse privilégio, com certeza ele vai contar, ele vai compartilhar para a sua família, para o seu pastor. Ele vai dar esse testemunho e deve dar mesmo durante muito tempo, porque é uma experiência extraordinária. O texto que nós acabamos de ler nos fala de Cornélio. Cornélio era um centurião, era um oficial do exército do Império Romano.
tinha a sua sede em Cesareia de Filipe. E a Bíblia dá algumas características, não é o tema, mas eu vou passar por lá. Cornélio era um homem religioso, era um homem caridoso, era um homem que orava, era um homem que jejuava dias, era um homem que fazia muitas boas obras. Ele, na sua sinceridade, procurava agradar a Deus. A religião quer dizer o esforço que o ser humano faz para se religar com Deus, de baixo para cima. Mas a graça traz de cima para baixo aquilo que nós não merecemos, mas que o Senhor, pela sua bondade, misericórdia, nos concede. Cornélio buscava, até que um dia, ele estava orando, era a tarde de um belo dia, e de repente, um anjo de Deus se apresenta diante dele, com os olhos abertos, e o anjo diz para ele: Cornélio, os céus conhecem o nosso nome, os céus conhecem o nosso sobrenome, os céus conhecem a nosso respeito. Cornélio, tuas orações subiram, estão em memória diante de Deus. Tuas boas obras subiram e estão em memória diante de Deus. E o anjo disse a Cornélio: envie mensageiros à cidade de Jope. Olha para cá, se você consultar a geografia bíblica, você vai ver que de Cesareia a Jope, que é a atual Tel Aviv, vai dar mais de 60 quilômetros. Nós fizemos esse trecho. 65, para ser mais preciso, nos lembra ali o nosso querido e digníssimo missionário Francisco. 65 quilômetros. E o anjo dá a instrução: mande na cidade de Jope. E o anjo lhe dá o endereço. Pedro, manda buscar Pedro na cidade de Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, que tem por profissão curtidor de couro. E ele mora junto ao mar. E lá está hospedado Simão Pedro. O Senhor conhece o meu endereço e o teu endereço, viu? Pela sua onipotência, onisciência, onipresença, Ele sabe onde cada um de nós moramos. E o anjo disse mais: mande chamar Simão, manda buscá-lo e traga-o na tua casa. Por que razão? E o anjo acrescenta: ele, Pedro, homem simples, um mero pescador, sem muita cultura, manda buscá-lo, porque ele tem, nós temos. Aleluia! O anjo disse: ele tem palavras, mensagem de vida, manda buscá-lo. Quero chamar a atenção dos irmãos, vocês vão entender daqui a pouco.
Por que que um anjo não expôs para Cornélio o plano de redenção? Não era mais fácil? Sendo ele um anjo, sendo ele um ser celestial, não era muito mais fácil ele ter dito logo para Cornélio todo o projeto de redenção consumado na cruz? Por que é que o anjo não disse? Por que é que o anjo não pregou logo para Cornélio? Precisou buscar Simão a 65 quilômetros. Não tinha carro. Era no lombo de animais. Ou a pé. Qual o mistério? Porque a missão de pregar evangelho não é para os anjos. Anjo não pode dizer, missionário Francisco, eu era assim, agora sou assim. Anjo não precisou de regeneração. Anjo não precisa de novo nascimento. Anjo não tem experiência de conversão. Até que eles gostariam de pregar. 1 Pedro 1,12 diz que os anjos gostariam de compartilhar o projeto de redenção, mas este privilégio foi negado aos anjos e foi dado a cada um de nós. Esta honra, este privilégio foi reservado para mim, para você, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, com as nossas fragilidades. Ele colocou nesse vaso de barro, que sou eu e você, a preciosidade da unção, da glória, da mensagem do evangelho de poder. Oh, irmãos, isso é preciosíssimo. Agora olha para mim, fala comigo. Deus trabalhou nas duas pontas. Diga, Deus trabalhou nos dois extremos. O que Pedro estava fazendo quando os mensageiros de Cornélio, depois de 2 dias de viagem, chegam em Jope? A partir do verso 9 do capítulo 10, do 9 ao 23, missionário Francisco. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, ou seja, ao meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Vai. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto,
Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Repete esse verso. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Prossegue. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, Disse o porque Espírito: eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa. Uau. E ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado. Amém. Eita, Pare aí. tendo já convidado. Pare aí. Olha para cá. Deus trabalhando nas duas pontas. Pedro estava a 65 quilômetros no terraço de oração da casa de Simão, o curtidor. Estava na laje. Orando, e de repente, Pedro tem uma visão. Qual foi a visão, apóstolo? Ele viu um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas, que descia dos céus, perante os olhos de Pedro. E quando Pedro olha para dentro do grande lençol, ele vê ali animais impuros, segundo a lei mosaica, répteis, animais com unha fendida que não remoía, aves impuras. E a voz dizia: Pedro, levanta, mata e coma. Pedro diz: Senhor, eu sou membro do judaísmo. Senhor, eu creio na lei mosaica. Nunca entrou na minha boca alguma coisa comum, imunda. Não. Pedro recusou. E a visão foi recolhida. Outra vez desce o lençol. Pedro, levanta, mata e coma. Senhor, de modo nenhum. A minha alma repugna isso. Eu nunca toquei nisso, eu nunca comi isso. Eu sou fiel à minha tradição. Não. A visão é recolhida. Terceira vez volta a visão. Deus estava quebrando a resistência. Deus estava quebrando, demolindo o tradicionalismo judaico. E pela terceira vez a visão volta. Queridos, quando Deus libera uma visão, segure, porque ela pode ser recolhida e não voltar mais. Um comando de Deus, uma visão de Deus, uma estratégia de Deus,
para uma cidade, para um estado, para uma nação. É o que eu disse ontem, o reino é dinâmico. Deus continua falando, Deus continua agindo, Deus continua contando com os disponíveis para que Ele possa manifestar, para que a igreja possa se expressar, porque a igreja é o corpo. E Ele continua fazendo o mesmo que fez há mais de 2000 anos, através do corpo, que é a igreja na face da terra. Quem é que estava naquele lençol? Representativamente, todos os gentios. Os brasileiros estavam representados ali. Os baianos estavam representados ali. Os argentinos estavam ali. Os americanos estavam ali. Os asiáticos estavam ali. Todos os gentios. E sabe como é que os judeus consideravam os gentios? Combustível para o inferno. Não se achegavam, não comiam juntos, não conversavam. Havia um preconceito infernal contra todos os estrangeiros fora do arraial de Israel. Por isso Deus estava preparando Pedro. Não considere imundo Pedro. Não considere comum Pedro. O que eu purifiquei. Porque nessas alturas, Daniel, os mensageiros de Cornélio já estavam na porta. E o Espírito Santo disse a Pedro, repete, irmão, o que o Espírito disse a Pedro, missionário Francisco. Glória a Deus. Olha, o Espírito fala, o Espírito lidera os líderes, o Espírito guia o que fazer, quando e como. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Eis que 3 varões estão aí na porta te procurando. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles. Levanta-te, Pedro. Vá com eles. Não duvidando. Não duvidando. Porque eu os enviei. Porque eu os enviei. Ei! Oh, glória! O Espírito vai te levar a lugares. Maravilha! O Espírito vai te levar a vizinhos. O Espírito vai te levar a pessoas. O Espírito vai te levar a usar o telefone. O Espírito vai te levar a usar as redes sociais. O Espírito vai te levar a alguém que não tem o que você tem, que não conhece o que você conhece, para que eles sejam tocados, tal como fomos, e passe a conhecer o Senhor Jesus, como nós o conhecemos. Olha para cá. Pedro foi ou não foi? Chamou mais 6 irmãos, pegou uma equipe e viajaram para a cidade de Cesareia, para a casa de Cornélio. Irmãos, atenção, porque ali era a primeira igreja gentílica, era a primeira igreja fora dos arraiais de Israel. Seria a primeira igreja, irmãos, estrangeira, para cumprir o que Jesus dissera: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Chegaram na casa de Cornélio. Atenção agora.
Veja ele chegando na casa de Cornélio, o missionário Francisco. O que Cornélio tinha feito mesmo? Vai. Vou ler. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus. Não. 24. Havia convidado. Ok. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Uma casa de paz. Eita glória! Uma casa de paz estava montada na casa de Cornélio. Ele convidou os parentes, os vizinhos, os amigos e a sua grande casa. Ele era um oficial romano. Com certeza ele morava bem, bispo Wilson. E a casa estava, cheinha. Casa do comandante. Casa de paz. Amigos, parentes e vizinhos. Ele estava ansioso para ouvir o que Pedro tinha a dizer. O que Pedro tinha a falar de tão importante que o anjo não falou, mas mandou buscá-lo para que ele entregasse a mensagem. Uau! E Pedro chega, Cornélio vai correndo, dobra o joelho diante dele. Ele diz: não, não faça isso, porque eu sou um homem como você. Não me adore, eu sou um mortal como você. E Pedro começa a falar, mas vamos deixar o próprio Pedro dar o testemunho. Vamos para o capítulo 11 para escutar Pedro. O irmão Pedro, no capítulo 11, do verso 13 a 16, Pedro foi chamado na diretoria da igreja. Pedro foi chamado diante do Supremo Concílio. Pedro foi chamado para receber uma reprimenda. Irmãos, isso mexe comigo. Pedro foi chamado pelos líderes principais. E eles repreendiam Pedro, dizendo: como entrastes na casa de gentio? Como assentaste à mesa com eles? Comestes com eles? Pedro, onde é que você estava com a cabeça? Você esqueceu das nossas tradições, da nossa religião, que por isso você não sabe que gentio é combustível para o inferno? Eu estou conjecturando, isso aí não está na Bíblia não, mas a reprimenda está. Leia a reprimenda dos líderes para Pedro, porque depois ele vai explicar, e aí mora o cerne da nossa explanação. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, ou seja, os apóstolos judeus, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Olha aí, vai. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, Agora o testemunho de Pedro. Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos. Uma visão. E uma visão. Via um vaso. Como um grande lençol. Que descia do céu. E vinha até junto de mim. Ele está falando. E pondo nele os olhos. Considerei e vi
Considerei e vi, vi animais da terra, e vi todos os animais da terra, quadrúpedes, e quadrúpedes, feras, feras e répteis, répteis, e aves do céu. e aves dos céus. E uma voz que me dizia: E uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come. mata e come. Mas eu disse: Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca pois nunca entrou na minha boca coisa alguma comum e imunda. coisa alguma comum e imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Mas agora respondeu do céu segunda vez: não chames tu comum não chames tu comum ao que Deus purificou. ao que Deus purificou. Vai. E sucedeu isto por 3 vezes, Sucedeu isso por 3 vezes. e tudo tornou a recolher-se no céu. E tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora E descendo a mesma hora, pararam junto da casa pararam junto da casa em que eu estava em que eu estava 3 varões 3 varões que me foram enviados de Cesareia. que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito Disse-me o Espírito: que fosse com eles, vá com eles, nada duvidando. nada duvidando. E também estes 6 irmãos E também esses 6 irmãos foram comigo. foram comigo. E entramos na casa E entramos na casa daquele varão. daquele varão. E contou-nos E contou-nos como vira em pé como vira em pé um anjo um anjo na sua casa. na sua E casa. lhe dissera: E lhe dissera: envia varões envia varões a Jope a Jope, e manda chamar a Simão, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras o qual te dirá palavras que te salves, através da qual se salve tu e toda a tua casa. tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, Aí Pedro continuou dando testemunho diante da diretoria. E quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. como sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: quando disse: João certamente batizou com água, João certamente vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? para que pudesse resistir a Deus? Aí o Supremo Concílio, e ouvindo estas coisas, E o Supremo Concílio e a diretoria, ouvindo essas coisas, apaziguaram-se apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Aleluia! Que te candama. Na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. Olha para cá. Não distraia nem um segundo agora. Por que a visita de Pedro foi mais poderosa que a visita de um anjo? O anjo foi enviado a Cornélio apenas para preparar o caminho. Devemos orar sim para Deus enviar anjos, mas eles vão apenas para preparar o caminho. Porque em seguida, imediatamente em seguida, nós precisamos chegar lá. Porque o Senhor vai falar na instrumentalidade humana. O Senhor vai tocar através da instrumentalidade humana. O Senhor vai amar através do coração humano. O Senhor vai caminhar através dos pés de cada
discípulo, de cada discípula, o Senhor. Se Daniel, Francisco, Vicente estivesse ainda no Pernambuco e ele em Minas orando, apenas orando, e pedindo ao Senhor que mandasse anjos para Salvador, que mandasse anjos para Pernambués, que mandasse anjo para Itapuã, que mandasse anjos para a Liberdade, que mandasse anjo para Sete Portas. Coloque aí a sua cidade. Se alguém estivesse apenas orando, manda anjo, o Senhor os mandaria, apenas preparando o caminho. Se eu estivesse no Recife ainda hoje, orando, manda anjo, Senhor, para Vitória, para Cariacica, para Vila Velha, para o estado do Espírito Santo, e ficasse inerte, nada, absolutamente nada teria acontecido. Mas graças a Deus que Daniel e os pioneiros vieram. Graças a Deus que você atendeu a voz do Espírito e a voz da sua liderança, e debaixo de cobertura você foi, e na sua instrumentalidade o Senhor tocou vidas, mudou histórias, salvou uma multidão, porque você se disponibilizou como instrumento. Visita de um discípulo se tornou mais poderosa que a visita de um anjo sula. Sabe por quê? Quando o anjo visitou Pedro, aliás, Cornélio, quando o anjo visitou Cornélio, não teve céus abertos. Quando o anjo visitou Cornélio, não teve batismo com o Espírito Santo. Quando o anjo visitou Cornélio, não teve salvação dos convidados na casa de paz. Quando o anjo visitou Cornélio, não teve batismo nas águas. Mas quando Pedro visitou Cornélio, quando Pedro visitou Cornélio, os céus abriram enquanto ele pregava. O Espírito caiu sobre os presentes e falaram em línguas. Quando Pedro visitou Cornélio, houve decisões de todos naquela casa de paz. Quando Pedro visitou Cornélio, teve batismo nas águas. Então, concluindo, a visita de um discípulo que tem a mensagem se tornou mais poderosa, mais eficaz do que a visita do anjo. O anjo cumpriu o seu papel, precursor da visita do discípulo. Meu irmão, o mover apostólico tira a igreja da inércia. O mover apostólico tira o sal do saleiro. O mover apostólico tira a igreja das quatro paredes. O mover apostólico, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que onde chegava um discípulo, chegava um pequeno Cristo, um cristão. E a presença do cristão, do discípulo, cheio do Espírito, contagiava, passava para os outros o que estava nele. Meu Deus, o que está no Daniel contagiou o estado da Bahia. O que está no bispo Wilson, quando chegou em Santa Luzia, contagiou uma jovem chamada Maria das Graças. Chegou em Vespasiano e contagiou um grande grupo. Chegou em Juiz de Fora e eu acompanhava,
contagiou a zona da mata. Oh! Irmãos, o mundo carece daquilo que nós temos. A sociedade carece daquilo que só a igreja tem. Só a igreja tem a unção, a presença manifesta, o poder para operar no sobrenatural, o poder para pregar o evangelho e resgatar milhares e milhares de vidas. E se a gente for colher testemunho aqui, se tem uma coisa que eu amo é ouvir histórias de testemunho. Eu era assim, Jesus entrou na minha vida e agora eu sou assim. Se Ele fez em mim, Ele fará em ti. Qualquer membro da igreja sabe dizer isso, sabe contar quem era você. E na casa de paz é bom, de forma resumida, sempre contar a sua história de vida. Se Ele fez em mim, faz em ti. Se Ele fez em mim, faz na tua família. Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Dez, 44 a 48. Só para os irmãos gravar bem os 3 milagres que aconteceram na visita de Pedro. Só o missionário Francisco leia agora, sem o meu repeteco. Vamos lá, escute. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que... Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Onde é que fala do batismo? Parece que é do 40 a 43. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Batismo ao Espírito Santo, conversão, batismo nas águas, através da instrumentalidade do discípulo chamado Pedro, na casa de um romano, na casa de um gentio, que clamava a Deus, e Deus enviou um mensageiro humano para falar com o humano. Amém. A mensagem do Evangelho está em nós. Irmãos, participe do projeto Casa de Paz. Não importa a sua cultura, seu conhecimento teológico, secular, Deus usa os disponíveis. Todos têm vizinhos, todos têm amigos na vizinhança, todos têm parentes. Dentro do projeto que foi muito bem montado pela equipe baiana, se você não está no projeto, insere-se nele. Pastores e pastoras, líderes de igreja local, se não está no projeto Casa de Paz, entre nele. Há um preparo todo de 21 dias de jejum, de oração, há treinamentos de uma forma sucinta para que as duplas ou os trios sejam enviados durante 7 dias. É uma corrente, é uma campanha na casa de alguém, com unção com óleo. Tem a nossa cara, Catedral do Óleo. Tem tudo a ver. Durante 7 dias, a pessoa vai reunir os parentes e amigos. Vão ouvir 7 breves mensagens, debaixo de oração, debaixo de jejum, com testemunho. O Espírito de Deus é parceiro. Nós somos cooperadores no reino.
Quando você fala, Ele trabalha. Quando você testemunha, Ele está atuando. Quando você canta lá na casa de paz, Ele está manifestando, Ele está quebrando barreiras, porque Ele é mais interessado do que a nós na colheita de almas, na expansão e no estabelecimento do reino de Deus nesta terra. Levante a mão e diga: uma visita mais poderosa que a visita de um anjo é a visita de um discípulo cheio do Espírito na casa de paz, na residência de alguém. Aleluia! Aplauda o Rei. Mais forte, irmãos. Mais bonito ainda. Misture com brado de aleluia. Abre essa boca abençoada. Verbalize. Externe. Aleluia. Mais forte ainda. Não fique parado. Fala com o Senhor da sua disponibilidade. Oh, aleluia! Canta alguma coisa que tem a ver com chamado, com evangelismo. Oh, abraça o Espírito Santo. Abrace com Ele. Ele não é uma energia, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa, substituto de Jesus na terra. Jesus disse: rogarei ao Pai que vos dê outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis. Aleluia. Porque habita convosco e estará em vós. Abrace com Ele. Ele dá ousadia, intrepidez, coragem, ânimo. Oh! Abrace por Ele, diga: eis-me aqui, Espírito Santo. Tem uma alma, nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro, é verdade, do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, gemendo, sofrendo fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Solte a voz. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso
valer a pena. Devemos buscar todas as almas que Encontramos Jesus o nosso comprou. chamado, nosso ministério, a nossa vocação. Oh, glória! Irmão, você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Então não podemos ficar com braços cruzados. Vamos lá, vamos lá! Oh! Porque uma alma tem muito valor para Deus. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Foi o sangue até a última gota. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Santo Espírito, vivifica, traga rema, Ensinando e orando, às vezes chorando. sentimento mais forte. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Jesus! Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Tamanai. Os pastores e pastoras, abracem um com o outro e orem um com o outro. As irmãs, abracem com as irmãs, faça uma oração. Abrace com força. Pai, toca a vida de cada pastor, toca a vida de cada líder, toca a vida de cada discípulo. Inflame mais, inflame mais. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é irresistível. A igreja é irresistível pelo que ela carrega. Você, igreja, você carrega a presença. Solta, solta, solta. Até quando amarrá-las. Mahalaracandamai. Ei, candama. Até paquite pacassoro, mahalaracanda.
profetizo sobre a igreja da Bahia. Alargue as suas tendas, firma bem as suas estacas, alongue as suas cordas, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, no nome do amado de nossas almas, Jesus, cabeça da igreja, Rei dos reis, Senhor dos senhores, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã. Maravilha! Podeis assentar, irmãos. Assenta, irmãos. Oh, Deus. Obrigado pelo meu irmão Daniel. Obrigado.